Olá, no ar mais um programa diagnóstico e hoje nós temos o prazer de receber conosco o Elvis Andrade, ele que é superintendente administrativo do Hospital Bom Samaritano e a longa data já lida com essas questões da gestão hospitalar. Aliás, você tem essa formação, não é isso, Elvis? Além de formado em contabilidade, você também tem alguns cursos na área de gestão hospitalar. Exatamente. Nos conte mais um pouco a respeito das dificuldades que o gestor hospitalar encontra nos dias de hoje. Quer dizer, uma infinidade de dificuldades, porque nós sabemos que, em especial no hospital como o Bom Samaritano, que transita aí na área de convênios particular e também tem o seu lado de filantropia, não é tão fácil gerir um hospital dessa magnitude. Não é isso, Elvis? Muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Einstein. Agradecer a convite da gente estar aqui participando, conversando um pouquinho sobre a nossa vida, né, diária. A minha história no Hospital Samaritano já ia há 17 anos trabalhando 17 no hospital. anos? 17 anos no Hospital Samaritano. Então eu venho da formação da área de contabilidade, né, sou formado em ciências contábeis, sou especialista em gestão hospitalar pela Escola de Saúde Pública, tenho um MBA em gestão executiva em saúde pela FGV, né, e venho aí batalhando dentro dessa área árdua, né, que é gerir um hospital, né, que atende aí 70% SUS, que não é fácil, né, tem a parte difícil aí do custeio de toda essa parte, tem toda um pessoal envolvido nessa gestão do hospital que trata de médico, funcionários, terceiros dentro disso, que dependem do hospital, fazer gerir isso para poder gerar receita para esses serviços. E como a gente está vendo hoje na área da saúde, que passa por uma crise financeira muito grande, tanto a nível federal quanto estadual e municipal, e o hospital tem que trabalhar dentro dessas três esferas, fazendo com que o hospital funcione com qualidade, mas com recurso muito escasso. Esse é um ponto por demais importante ressaltar para o nosso telespectador. Quando você diz, Elvis, por exemplo, que 70% do aporte financeiro vem do Sistema Único de Saúde, não é brincadeira. Aliás, o SUS tem repassado em dia esse recurso? Como é que anda os repasses? Porque isso tudo a gente sabe que é muito complexo, não é verdade, Elvis? Exatamente. Não tem repassado, né? A gente está vivendo essa crise, como eu já salientei para você, e temos tido dificuldade na União, que é o governo federal, em repassar o recurso, no Estado e junto também ao município, que está mudando a gestão, né? O prefeito assumiu uma fase de transição, e o gestor do SUS, que aqui é considerado como gestão plena, então é o gestor que é responsável, o secretário municipal de saúde, por ser gestão plena, ele é que é responsável por gerir toda a saúde. E o Samaritana, que é um simples prestador de serviço que faz os seus fluxos de acordo com aquilo que a secretaria estabelece para a gente poder fazer. Então ele que estabelece quem eu posso atender, quanto eu posso atender, e ele me remunera por esse atendimento que eu faço. Eu não posso extrapolar esse atendimento e nem fazer. Muitos estudiosos não gostam de falar que falta recurso financeiro para a saúde, falam muito que falta gestão de saúde. Então a gente pode falar hoje que o Samaritano tem uma ótima gestão, porque tem recursos escassos e tem que fazer uma estrutura desse tamanho funcionar. Então a gente fala que, por um lado, está certo, a gente vê no meio que tem gestores que gerem mal as suas fontes de recursos. Mas não é a história nossa do Samaritano. Hoje a gente tem vivido uma escassez de recurso financeiro, né? E o Samaritano ainda tem conseguido desenvolver grandes projetos, mesmo com essa escassez de recursos, né? Na base da gestão. Impressionante, quer dizer, os recursos são exíguos, são poucos, mas dada a capacidade que vocês têm de administrá-los, quer dizer, embora pequenos, o Samaritano não só tem se fortalecido na região, como também tem avançado, essa é a verdade, novos centros, novas perspectivas, enfim, há quantas anda o hospital nesse sentido? Aliás, a UPA tem algo ao redor de 2 anos de inauguração, e essa UPA trouxe um benefício muito grande para a população aqui, em especial da região da Ibituruna, não é verdade, Elvis? Nos conte mais um pouco a respeito da UPA e como ela anda. Exatamente, a UPA foi um sonho, né, que a gente iniciou, né, meados de 2013, com a construção do anexo 4, com recurso próprio da instituição, já pensando futuramente em uma parceria com o governo
municipal, estadual e federal, abrigar ali a UPA, que é essa unidade de pronto atendimento, que era um vazio existencial muito grande do município, considerando que o hospital municipal não tem capacidade de atender a demanda total do município, né? E o Vila Isa aqui ficava um pouco que esquecido, considerando a dificuldade de atravessar a ponte, São Raimundo e tudo isso. Então, quando em 2015 a gente inaugurou, e agora 1º de junho ela vai fazer 2 anos de funcionamento, com toda a sua capacidade de atendimento plena, praticamente, a UPA tipo 3, ela é dotada para atender até 300 pacientes por dia. Hoje a UPA chegou nesses últimos dias aí a atender até 700 pacientes em um dia, né, em 1 a 24 horas do dia, e tem atendido em média 360 a 400 pacientes por dia, né, desafogando o hospital regional, né, que era o principal foco dela, e trazendo a melhor qualidade para os pacientes da região da Ibituruna, que tem um acesso rápido e fácil para ser atendido, né? E nunca é demais ressaltar também que a atuação da UPA não fica circunscrita ao município de Valadares. Não. Obviamente toda a circunvizinhança acaba drenando para cá, não é isso? Exatamente. O Hospital Samaritano hoje, a UPA não é diferente, ela é referência para 83 municípios aqui da nossa região. Pegando aí desde Teófilo Otoni até Mantena e vai pegando todos esses municípios que hoje atendem e tem a UPA como sua porta de entrada. Sua porta de entrada para poder fazer esses atendimentos. E o Hospital Samaritano como o hospital de retaguarda para poder pegar esses pacientes, aqueles que necessitam ficar internados, ele já vem e fica direto no Hospital Bom Samaritano como hospital de retaguarda. Além de ser um hospital de referência, nós sabemos que a nossa cidade ainda carece de hospitais dessa magnitude como é o Samaritano. Com a chegada do Hospital da Unimed, com a possível chegada num futuro, infelizmente parece distante do Hospital Regional, das futuras instalações, no seu entender, Elvis, nós estaremos finalmente bem serviços de hospital ou não? Assim, ainda vai ficar um vazio assistencial muito grande. Claro que a Unimed vem agregar um valor muito grande para a área da saúde em Governador Valadares. Eu vejo isso como um grande avanço para a saúde de Governador Valadares. Não é um concorrente de forma alguma, ele vem para somar e agregar valor ao que Valadares está se tornando como um polo de saúde hoje. Então é fundamental esse hospital da Unimed hoje em Governador Valadares. Infelizmente o hospital chamado hospital regional, que hoje está o hospital municipal assumindo esse papel e não tem capacidade para poder fazer isso, a gente ainda vê como distante o hospital regional funcionando, né, a curto prazo. Mas eu vejo o Governador Valadares se tornando como um polo de saúde se todos esses projetos se tornarem realidade. O Hospital da Unimed já é uma realidade, já está funcionando, e o Hospital Regional, a longo prazo funcionando, eu acredito que vai trazer um grande avanço para Governador Valadares. Mas eu volto a falar, saúde não tem limite, né? Se abre um serviço e ele rapidamente já está saturado, como é o caso nosso aqui. Há pouco tempo abrimos uma UTI de 10 leitos e hoje a gente não tem vaga em UTI em Governador Valadares para atender a demanda nem de paciente particular. Esse é outro problema, as chamadas unidades de tratamento intensivo. Exatamente. Há um déficit na nossa cidade. Exatamente. E o Hospital da Unimed vai abrir 20 e ainda não vai ser suficiente para cobrir a demanda total que existe hoje. Então ela já vai abrir com defasagem de leitos de UTI hoje em Valadares. E você abriu a sua fala, essa fala recente, de maneira muito apropriada, porque não há concorrência entre, por exemplo, o Samaritano e a Unimed, uma vez que o atendimento samaritano, segundo você, 70% se calca nos pacientes do SUS. Exatamente. Então, eis o porquê de não haver essa concorrência. Agora, um fato é digno de nota. Realmente, você sobreviver com 70% às expensas do Sistema Único de Saúde não é brincadeira. Então nós devemos realmente, Elvis, uma vez mais, parabenizar a direção do Hospital Samaritano, porque as dificuldades são imensas e vocês têm superado tudo isso e não só superado, fortalecido e avançado, como eu disse antes, não é verdade? Exatamente. Hoje o Hospital Samaritano, com todas essas dificuldades, mesmo tendo a sua vocação, né? É uma vocação realmente que você tem que fazer pelo SUS, porque não é fácil, né? As exigências são grandes,
os desafios são grandes, porque não tem realmente recurso para poder suprir, e eu tenho que dar o atendimento ao paciente na sua totalidade. E o usuário ele não tem culpa dessa fragilidade do sistema do SUS hoje que causa. Então eu tenho que dar na totalidade do atendimento a ele. Então realmente o hospital tem conseguido avançar e é realmente com muito trabalho e muita dedicação da equipe inteira do Samaritano, né, parte de todas as áreas, para que o hospital faça isso de uma forma econômica, né, que é o que se fala muito em saúde. Se você não tem a parte financeira para suprir, você tem que trabalhar com seus custos, né? A única forma que você pode mexer, reduzindo o custo. Então o hospital trabalha em todas as suas áreas para reduzir ao máximo o custo, mas não comprometendo a questão da qualidade para o usuário. Exatamente. Esse aqui é o grande X aí da questão, você encontrar o menor custo mantendo a qualidade do serviço prestado ao usuário. Muito bom, nós temos tido a grata oportunidade de receber hoje como nosso convidado o Elvis Andrade, ele que é superintendente administrativo aqui no Hospital Bom Samaritano. Nós faremos agora um rápido intervalo e já retornaremos conversando ainda com o Elvis. Portanto, continue conosco. Estamos de volta com o nosso programa diagnóstico, hoje recebendo aquele que é o superintendente administrativo do Hospital Samaritano, que é o Elvis Andrade. Elvis, no bloco passado, nós colocamos o Samaritano num contexto de macro-região, no contexto da inserção do hospital dentro também da cidade do Governador Valadares. Agora, nesse bloco, eu gostaria de voltar os nossos holofotes para o funcionamento interno do hospital. Quer dizer, os desafios não só externos que se nos impõem, mas também os desafios de gerenciar uma estrutura tão complexa quanto um hospital dessa magnitude. Então eu gostaria que você falasse um pouco disso, trabalhar com funcionários, trabalhar com as demandas do paciente, como contornar tudo isso e com um recurso escasso, para o qual você bem chamou atenção no bloco anterior, ok? Eu coloco aí como 2 pilares do hospital, internos agora que a gente está falando, o colaborador e o médico. Sem essas 2 figuras, um hospital não funciona. A dificuldade da saúde, ela é geral, acho que no Brasil inteiro, a dificuldade nossa é a rotatividade de pessoal. É a constante saída do pessoal que está trabalhando junto às instituições. Parte também pela questão do recurso escasso, porque o hospital não tem condição de competir no mercado pagando um salário que garanta que o funcionário vai permanecer com você durante um tempo que é necessário. Então, até porque o hospital trabalha no limite, você falou disso no bloco anterior, reduzir custos sempre. Exatamente, e a concorrência ela acontece às vezes até internamente no hospital. O médico vem ver um funcionário que... Eu até já quis uma vez uma funcionária, você não deixou, então eu não sou vítima disso. Exatamente. Mas o médico às vezes vê o funcionário que está desempenhando um bom papel ali e paga um salário às vezes melhor, que o hospital não vai ter condição de competir com ele e perde aquele funcionário que leva o conhecimento junto a ele. Nós estamos até vivenciando isso agora, nós estamos trocando nosso sistema de informática, informatizando, colocando tudo integrado, de forma que daqui a um tempo a gente vai ter um prontuário eletrônico, a prescrição do médico também vai ser eletrônica, mas a grande dificuldade de gerir são as pessoas que estão envolvidas nesse processo. São quantos funcionários ao todo, aproximadamente? Hoje, funcionários direto com carteira assinada está em torno de 700 funcionários. É muita gente. São mais 250 médicos no corpo clínico, né, que esses não têm, são prestadores de serviço, também envolvidos diretamente no processo do hospital, que é uma outra parte também. O hospital ele não sobrevive sem o médico. E o médico cada vez mais exigente. Sim, com condições de trabalho, exatamente, com infraestrutura. E a área da saúde ela é constantemente assediada por novas tecnologias, né? Os médicos são bombardeados aí com novos equipamentos que traz mais segurança na hora que ele vai clinicar ou vai operar. Sim. E aí você coloca um equipamento desse, de alto custo, e aí o médico não quer mais fazer de uma outra forma. Exatamente. Ele não quer utilizar mais o equipamento que estava usando antes. E aí vai te obrigando a estar renovando o seu parque tecnológico muito, muito rápido, né? Um exemplo que eu posso citar para você são as cirurgias por vídeo.
que no SUS ainda não tem todos os procedimentos contemplados para você poder fazer por vídeo. Então o médico vai lá e fala para um paciente que a cirurgia dele vai ser aberta, né, que aquele corte. Quer dizer, explicando para o nosso paciente, a vídeo é aquele que é um canudinho, uma espécie de dois tubos. Dois tubos, fura, vai lá e faz o mesmo procedimento do cara que vai fazer ela aberta. Então hoje o hospital faz todas essas cirurgias por vídeo, porque a tecnologia está disponível lá dentro do bloco, e o SUS não remunera isso para todas as cirurgias. Mas o médico ele não quer mais fazer a cirurgia aberta, porque maior tempo de internação, maior tempo que ele vai ter que acompanhar aquele paciente no pós-operatório, e acaba obrigando o hospital a disponibilizar aquela tecnologia, mesmo não recebendo por isso, ou não tendo reembolso disso, às vezes até de convênios, né? E do SUS também não vai ter esse reembolso. Então, a grande dificuldade interna nossa realmente é gerir pessoas. Pessoas sempre vai ter alguma dificuldade. Tem a parte emocional, né? Tem a parte social, que você não pode abrir mão dela, você tem que escutar o funcionário, o colaborador, fazer ele participar e entender a importância daquilo. Se o funcionário ele não entender o que ele está ali para poder fazer, saber o que a empresa está fazendo, ele vai vai desagregar do valor do que você está tentando fazer do que agregar. Então, a grande dificuldade hoje do gestor também é gerir pessoas. É fazer com que aquela pessoa crie uma identidade com a sua instituição e fazer com que ele compre a ideia de fazer com que o hospital funcione e trabalhe com você durante um período maior, né? Então, a rotatividade na saúde hoje ainda ela é muito grande. Você não consegue fazer com que aquele funcionário crie essa identidade com você. Então, isso é um grande desafio, ainda que a gente está vivenciando. O médico é essa parte que eu te falei. O médico ele vai estar no hospital que traz para ele melhor qualidade de equipamentos, segurança para o usuário que ele está atendendo, que muitas vezes o paciente é do médico, está usando as instalações do hospital. Não é como algumas pessoas entendem. O paciente muitas vezes ele não é do hospital. Ele já vem indicado por um médico onde ele passou, onde é melhor para ele ser assistido. Então o médico é que faz o convencimento de onde é o melhor hospital para ele operar, e o paciente, claro, aceita aquilo como uma verdade, né? Então o médico é que leva. Então a gente tem que fazer esse convencimento do médico de que aqui é o melhor local para ele estar, dar a ele toda essa parte tecnológica de infraestrutura, dar a ele também um suporte de pessoal que atenda a necessidade dele, que ele não vai aceitar que um funcionário trate mal um usuário dele. Eu tenho que garantir isso para que ele traga o paciente para ser atendido aqui no Hospital Bom Samaritano. Então isso realmente é um conjunto de situações internas que tem que acontecer, né, para que tudo dentro dessa engrenagem, desde a recepção, lá no primeiro atendimento, que é a hora que a pessoa chega, até a alta dele, tudo ocorra de forma organizada e de forma confiável, para que esse paciente possa falar com outra pessoa e ter o samaritano como referência, que é o que a gente está buscando hoje no Hospital Samaritano. E estamos conseguindo, graças a Deus, ter êxito nisso. Que haja excelência no trabalho. Exatamente. Agora, outra coisa para a qual nós devemos chamar atenção nesse aspecto, Elvis, é que é um cliente diferenciado, por assim dizer. Porque o paciente chega aqui muito fragilizado, quer pela saúde dele próprio, quer pela saúde de um parente e tudo mais. Eis o motivo pelo qual o funcionário tem que estar muito preparado para contornar essa situação. Realmente requer muito dele, costuma requerer muito dele, porque o paciente já vem sobrecarregado. Não é um cliente comum, é um cliente que já vem muito tenso. Então, essa equipe tem que ser muito bem preparada, e esse também é um papel que de alguma maneira recai sobre seus ombros. Exatamente. Ou sobre os ombros da direção, não é isso? Exatamente. A maior dificuldade nossa é porque o hospital ele é um prestador de serviço, seja do SUS, seja do convênio. Então a gente obedece normas exigidas pela gestão do plano a qual aquela pessoa está. O SUS é um plano. Sim. Então a gente obedece às regras do plano. Então muitas das vezes esse paciente chega, ele não está com as devidas autorizações do plano dele, e a gente tem que tratar isso de uma forma para que ele entenda que não é a culpa do hospital. Muitas vezes é a culpa do plano
ou há uma falta de autorização, uma falta de um documento que o até plano mesmo do exige. próprio paciente, que motivado pela doença deixou alguma coisa para trás. Exato. Aí chega esse paciente fragilizado emocionalmente e descarrega isso no funcionário que está na porta de entrada porque ele quer ser atendido. Mas muitas das vezes requer dele ali algum documento que ele não está naquele momento e por alguma questão a gente tem que suspender o atendimento dele e isso causa um estresse muito grande, seja na equipe ou seja no usuário, né? Cada convênio tem a sua forma de trabalhar, não é um formato universal. Essa que é a dificuldade. O SUS trabalha de um jeito, a Unimed trabalha de outro jeito, o IPZENG trabalha de outro jeito, o IPREM trabalha de outro jeito e assim vai. E a gente tem que adaptar cada uma dessas formas, né? E dentro do próprio plano, cada usuário tem o seu plano definido. Então, alguns cobrem algumas coisas, outros não cobrem algumas coisas, e aí isso dificulta muito a questão da nossa gestão. E o funcionário sempre tem que estar treinado para poder atender a essa demanda e saber lidar com aquele estresse daquele momento ali. Esse também é um dificultador. Para isso, a gente tem trabalho de educação continuada, que é treinar o funcionário sempre e estar passando para ele sobre essas situações e como que ele vai lidar com essas situações de estresse com o paciente, como que vai acontecer essa situação. Com o médico também não é diferente, o médico também ele tem que entender esse fluxo, que ele é que gera o pedido para poder fazer aquilo, mas a gente não é autorizador. A gente é só o executor, então tem que estar autorizado para que o hospital possa executar o serviço contratado. De alguma forma, aquele que trabalha, o profissional de saúde, ele tem que ter uma certa frieza como tem o do tripulante do avião. Quer dizer, o avião muitas vezes está trepidando, está prestes a perder a altura, mas ele tem que manter a calma. Vem o estresse, vem a tormenta, vem a tempestade, mas há que se manter a calma sempre. Por quê? Porque nós temos que trabalhar no nosso limite, mas sem perder este contato com a realidade. A gente tem que ter um norte sempre, não é isso, Elvis? Esse que é o grande desafio, porque estamos diante de um cliente sobrecarregado, estamos diante de um cliente exigente até, não é isso? Exatamente. Muitas vezes o hospital ele não tem muita escolha, né? A prioridade é dar assistência ao paciente. Então, muitas das vezes a gente tem que colocar o paciente para dentro, atendê-lo, suprir ele daquela necessidade que ele está no momento e depois é que a gente vai pensar nas questões de autorizações. Muitas vezes isso acontece. Porque na urgência ou na emergência, na área da saúde, não tem como brincar. Não é igual comprar alguma coisa e devolver para aquele que te vendeu porque está estragado. Muitas vezes você não tem essa opção, que não é como um comércio. Apesar de ter o consumidor por ser um prestador de serviço, mas não é uma máquina que você está lidando. Você está lidando ali com um ser humano que está buscando um atendimento e muitas vezes ele é refém do sistema que ele está no meio dele, como é o SUS hoje. A gente sabe que é um sistema e muitas vezes ele dificulta realmente, em alguns momentos, o acesso do usuário e o usuário está ali no meio, mas ele não tem culpa disso. Então, muitas vezes a gente atende e custeia aquilo ali e não tem ressarcimento do que foi atendido. Porque o usuário, a prioridade dele foi ter o atendimento dele. Isso acontece em diversas áreas da área da saúde que a gente faz, onde a gente atende e muitas vezes não tem o reembolso daquilo, porque a prioridade foi atender o paciente. Um paciente no centro cirúrgico, fazendo a cirurgia, nós não temos condições de esperar uma autorização vinda externa de um material que foi necessitado de urgência lá dentro, no ato da cirurgia. Então a gente faz, coloca-se o material, salva a vida do paciente e depois a gente vai discutir como é que isso vai ser reembolsado ao hospital. Correr o risco de não receber. Exatamente. E aí nós podemos fazer o trocadilho com o nome do hospital. Não é à toa que o hospital se chama Samaritano. Né? É não passar ao largo daquele que está caído à beira do caminho. Exatamente. É realmente ter a sensibilidade de ir lá, acudir o ferido à beira do caminho e muitas vezes até não só acudir, como também chegar na pensão ou na hospedaria e ainda pagar a diária dele. Exatamente. Então, eis o porquê desse trocadilho de Hospital Samaritano, é agir como o bom samaritano. Essa é a vocação do Hospital Samaritano. Não é isso? Elvis, foi um grande prazer tê-lo aqui conosco. Realmente, se vocês lançam luz em perguntas
muito importantes para o nosso telespectador, para nós como médicos. Enfim, foi muito proveitosa a sua entrevista aqui para o nosso programa diagnóstico. Então, eu gostaria de te agradecer. E agradecer também a você por ter estado conosco ao longo deste programa. Te fazer um convite para nos reencontrarmos no próximo programa diagnóstico. Até mais!